Existe um tipo de jogador que parece resolver todos os problemas de um time, até o dia em que ele não pode jogar. E foi exatamente isso que o Santos descobriu com o Neymar contra o Chapecoense. Mas calma, eu não estou falando dos dois gols que ele marcou, nem da comemoração que provocou a internet, e muito menos da suspensão que ele levou no fim da partida. Eu estou falando de uma cena que aconteceu longe da bola e que, na minha opinião, explica muito mais sobre o momento do Santos do que os 90 minutos de jogo. E quando você perceber essa cena e entender, talvez nunca mais veja esse empate da mesma forma. Depois de quase 20 dias afastado, Neymar voltou justamente quando o Santos mais precisava. O time estava pressionado, perto da zona de rebaixamento, e a torcida depositava toda a esperança no camisa 10. Então aconteceu o que todo mundo esperava. Aos 35 minutos, Neymar tabelou com o Barreal, bateu colocado e abriu o placar. A Vila Belmiro explodiu. Por alguns instantes, parecia que bastava ele estar em campo para que o Santos voltasse a vencer, né? E foi exatamente nesse momento que apareceu um problema muito maior do que o placar, sabia? O segundo tempo começou e o Santos simplesmente desapareceu. Porque existe uma diferença enorme entre um jogador resolver o jogo e um jogador sustentar um time inteiro. E bastaram poucos minutos para essa diferença aparecer. O segundo tempo começou, a Chapecoense empatou, depois virou o jogo, a lanterna do campeonato estava vencendo dentro da Vila Belmiro. Foi nesse instante que surgiu uma pergunta incômoda. O Santos depende do Neymar ou se acomodou atrás do talento dele? Porque quando uma equipe coloca toda a responsabilidade sobre uma única pessoa, ela até pode sobreviver por um tempo, sabia? Mas dificilmente consegue vencer. E isso não vale apenas para o futebol, vale para qualquer equipe, vale para qualquer família, vale para qualquer relacionamento. Quando só um carrega o peso, todos os outros deixam de assumir o próprio papel. Mesmo com o time perdido, Neymar fez aquilo que os grandes jogadores costumam fazer. Chamou a responsabilidade para si. Aos 44 minutos do segundo tempo, Gustavo Caballero sofreu um pênalti. O estádio inteiro prendeu a respiração naquele momento. Neymar pegou a bola, olhou para o goleiro e bateu com tranquilidade de quem sabe o tamanho daquele momento. 2-2. O Santos escapava de uma derrota que poderia se tornar uma das mais dolorosas do campeonato. E foi aí que a internet voltou a falar dele, né? Não apenas pelo gol, mas pela comemoração. Neymar fez um gesto ali imitando uma jogada de pôquer. Para muita gente foi apenas uma provocação, mas quem acompanhou as últimas semanas entendeu o recado. Ele estava respondendo às críticas por ter participado de um torneio de pôquer enquanto o Santos disputava a Sul-Americana. Ao invés de responder com palavras, ele respondeu dentro de campo. Mas, enquanto milhões de pessoas discutiam o que Neymar fez dentro do campo, outra história estava acontecendo longe dos holofotes. E para mim, essa foi a mais linda cena que aconteceu naquele dia. O menino, conhecido nas redes sociais como o cria do Neymar, finalmente realizou o sonho de conhecer o seu maior ídolo, lá no CT Rei Pelé. O sorriso daquela criança dizia tudo. Enquanto muita gente via apenas um jogador, aquele menino enxergava esperança, enxergava alguém que saiu exatamente daquele lugar e mostrou que o sonho pode se tornar realidade. E isso me fez pensar em algo interessante, sabia? O mesmo CT onde Neymar chegou ainda menino, cheio de sonhos e inseguranças, hoje é o lugar onde outras crianças passam horas esperando apenas por alguns segundos ao lado dele. Talvez
o maior legado de um ídolo não seja os gols que ele faz, mas os sonhos que ele desperta nas pessoas, sabia? Mas a história daquele dia ainda tinha mais um capítulo. No meio de tudo isso, Neymar recebeu o 6º cartão amarelo. E o herói que salvou o Santos acabou suspenso para o próximo jogo. Agora o time terá que enfrentar o Atlético Paranaense sem o jogador que, mais uma vez, resolveu o problema dentro de campo, né? E talvez seja justamente aí que esteja a maior lição desse empate. O problema nunca foi apenas depender do talento do Neymar. O problema é quando ninguém mais assume a responsabilidade ao lado dele. Porque talento ganha jogos, mas equipes unidas vencem campeonatos. Nenhum grande projeto sobrevive quando apenas uma pessoa sustenta tudo. E existe um princípio na Bíblia que resume muito bem isso. Em Gálatas 6, no versículo 5, está escrito assim: cada um deverá levar a sua própria carga. Isso não significa que não devemos ajudar uns aos outros. Significa que existe uma responsabilidade que ninguém pode assumir no nosso lugar. Nem um líder, nem um pai, nem um pastor, nem um craque da bola. Chega o momento em que cada um precisa fazer a sua parte. E agora eu quero saber a sua opinião. Esse empate mostrou que o Santos depende mais do Neymar ou mostrou que falta personalidade ao restante do elenco? Escreva aqui nos comentários, eu quero muito ler o que você pensa. Um grande abraço.